Tchau. Acho que agora foi. Foi. Não apareceu mais ninguém aqui. Vamos lá. Que eu estava falando aqui. Então, só para concluir, eu vou ter que falar de novo, né? Então, a farmacotécnica, que é essa ciência responsável aí pelo desenvolvimento e produção dos medicamentos, levando em conta, então, tanto o efeito terapêutico quanto a estabilidade. Então, a gente estava falando de estabilidade, né? A estabilidade, ela está relacionada aí com o prazo de validade. Por quê? Lembra que eu falei, por exemplo, de uma substância termolável, de uma substância fotossensível? Professora, tá mudo. Ah, Tá não, aqui tava normal. Só pra ela. Não tá não, a gente tá conseguindo ouvir perfeito, professora. Aqui pelo menos normal. deu tudo certo, acho que deve ser o seu. Dá uma verificada aí no seu áudio. Tá Professora, não tô ouvindo a senhora. Gente, ela não tá ouvindo. Vocês também. Leide, tá me ouvindo? Manda mensagem, porque ela também não tá ouvindo vocês. Eu tô ouvindo. Professora, eu tô ouvindo normal. Professora, falando com ela já no WhatsApp. Mandou? Tô avisando ela. Então tá bom. Pode continuar. E falta que faz o chat, né? Ai, que falta que faz uma aula presencial, né, professora? Com certeza. Isso daí nem vamos entrar em detalhes, porque essa vida aqui de longe, ó, que eu fico olhando só o nome de vocês. Quando vocês falarem, você é minha professora, eu falo, meu Deus, não sou, não. Aí você fala, não, eu sou a, sei lá, a Stephanie. Eu falo, Stephanie, agora eu sei, porque eu só conheço o nome de vocês, sei lá. Não sei a cara de vocês, então é muito ruim. Mas tudo bem, vamos lá, voltar. Isso acontece. Certo. Cadê eu? Então, vamos lá. Da estabilidade, né, que eu estava falando. Então, esses tipos de substâncias que podem ser termoláveis ou fotossensíveis, ou diversas outras situações, né, quando ocorre aí uma incompatibilidade, e aí pode ser que essa incompatibilidade, ela não seja rápida, né? Então, vocês devem ter visto lá no primeiro ano, não sei se é no primeiro, mas vocês devem ter visto química geral, né, as reações químicas. Então, assim, existem reações que são instantâneas, reações que são lentas e reações que são demoradíssimas, né? Então, assim, pode levar anos. Eu cito um exemplo que é a ferrugem, né? Quando a gente tem, sei lá, aquelas nossas... Se a gente tivesse na classe, ia ser legal, né? Aquelas carteiras, né? Elas têm lá o pezinho de ferro. E ao longo do tempo, o que acontece? Vai enferrujando. Mas isso demora anos, né? Então, assim, a gente tem que avaliar quimicamente qual é o tipo de incompatibilidade, porque às vezes tem substâncias que são incompatíveis ao longo dos anos.
Mas elas, por um curto período de tempo, elas podem ficar juntas. Tem substâncias que são incompatíveis instantaneamente, e tem substâncias que são incompatíveis num período aí médio, né? Que a gente pode até deixar, mas não muito tempo. Então, assim, alguém aqui já tomou Dexacitoneurin? É uma injeçãozinha vermelha? Já tomou? Já? Não sei. Bom, o que acontece? Vem duas ampolinhas, uma branquinha e uma vermelhinha. Só na hora de aplicar, gente. Oi, professora. Não, é que eu parei de ver vocês. Desculpa. Olha, eu vou te falar, viu? Volta à aula presencial. Bom, essas ampolas, vem uma incolor e uma vermelhinha. E só na hora de aplicar que eu posso misturar as duas. Então, eu misturo na seringa mesmo e aplico essa injeção. Então, por quê? Porque ocorre uma incompatibilidade entre essas substâncias. Ah, meu Deus, então eu vou misturar ali, vou aplicar e essa incompatibilidade vai para a pessoa? Não. Por quê? Elas são incompatíveis num período médio, né? Então, por que fizeram separado? Porque até elas fazerem o efeito na pessoa, por exemplo, pode ser uma incompatibilidade de 24 horas, né? Então, em 24 horas, é óbvio que você mexeu lá, misturou, você aplica a injeção, em 24 horas o medicamento fez o efeito, ou vai fazer o efeito e tudo mais. Acontece que, para a indústria produzir um medicamento para deixar na prateleira da minha drogaria, ele precisa de mais tempo, não pode ser 24 horas, né? Então, demora mais se eu separar essas substâncias. Elas têm uma estabilidade longa. Então, às vezes, vem lá na caixinha validade de 2 anos, de 4 anos e assim por diante. Na manipulação, não sei se vocês já compraram algum produto manipulado, a validade, ela é muito baixa. Normalmente, assim, é de 4, 6 meses no máximo. Por quê? Ah, professora, mas sei lá, o comprimido de captopril que a minha mãe compra na drogaria tem validade de 4 anos na caixinha. Mas, quando ela manda fazer manipulado, só vale por 2 meses. Então, isso ocorre na farmácia de manipulação por conta aí dessa estabilidade. Então, a gente, na manipulação, não é o mesmo tipo de controle de qualidade industrial, né? E também a gente utiliza ali aquelas substâncias que elas vão estar sujeitas aí a outros tipos de contaminação fora da indústria, né? E também não é comprimido, cápsula e tudo mais. Tem várias diferenças. Que mais? Condições de acondicionamento, transporte e armazenamento. Tá tudo junto, né? Porque depois de o produto feito, né? Se desenvolveu lá uma fórmula, eu produzi a medicação, eu preciso acondicionar. E aí eu vou acondicionar num pote de plástico ou de vidro? Num frasco âmbar ou num frasco incolor? Ou num frasco branco? Então, tudo isso interfere no medicamento. O frasco âmbar é aquele marronzinho, né? Que é para substâncias fotossensíveis. Normalmente, vem os xaropes, né? Xaropes. Parece, claro, bala, drops. Não, os xaropes, eles vêm aí com esse frasco âmbar por conta aí do açúcar, né? Se deteriorar com a luz. Então, ele tem que ficar condicionado em um local
ideal, né, adequado aí para essa substância. E assim por diante, né? O transporte e armazenamento é aquela condição, por exemplo, para um produto termolábil, né? Então, se precisa transportar e armazenar numa temperatura entre 2 e 8 graus Celsius. Isso deu um rolo, né, com a vacina lá, que tem que ser a menos, sei lá, 70 graus Celsius. Então, tudo isso, ele faz parte aí do desenvolvimento desse produto. Você que desenvolve o produto é que vai ditar aí toda essa parte, né? O prazo de validade, onde, que tipo de frasco acondicionar, se é um blister e tudo mais. E o transporte e o armazenamento também é nossa responsabilidade. Professora. Tá? Oi. Então, você está me ouvindo? Tô. Então, eu anotei aqui, né, que você falou assim, a estabilidade está relacionada com o prazo de validade, pois os tipos de substâncias manipuladas, né, podem ser incompatíveis umas com as outras. Mas vamos supor que eu estou manipulando uma cápsula de uma substância só, por exemplo, um fluoxetina. Ele vai reagir com o quê? Ele é incompatível com o quê? Com o material da cápsula, por causa do silicone? Por quê? Sim, esse que é o problema, né? Porque o que acontece? A gente tem a presença de oxigênio, a gente tem a presença da cápsula, material da cápsula, não é silicone, tá? É gelatina, mas não, fugiu na hora, eu ia falar gelatina, mas eu lembrei. Não tem problema. É a gelatina da cápsula, é o excipiente, então, normalmente se usa uma lactose, um talco, normalmente, na farmácia de manipulação, a estabilidade é menor por conta aí, principalmente, da falta de estudos de controle de qualidade pós-pronto. Pós-pronto, O que acontece? Na indústria, a análise de controle de qualidade, ela é feita quando faz um lote, né? Eles fazem, por exemplo, um lote teste. Fez tudo direitinho, está pronto o medicamento. Aí eles vão lá e fazem todo o estudo de controle de qualidade. E aí, com isso, eles conseguem determinar o prazo de deteriorização físico-química das substâncias. Porque o medicamento está pronto, é assim que ele vai ficar na caixinha, na prateleira, na casa da pessoa. Na farmácia de manipulação, os medicamentos, eles são individualizados, né? Por mais que se existe uma repetição de prescrição, são medicamentos individualizados. Eu posso tomar o mesmo medicamento que você. Normalmente, a amitriptilina, ela é um antidepressivo, né? E, às vezes, ela só tem lá, industrializado, 25 miligramas ou 50 miligramas. Mas aí o médico acha que eu estou depressiva, mas nem tanto. E aí ele me passa, sei lá, pode ser só 12,5 miligramas. Então, eu não vou conseguir comprar um industrial, né? Esse medicamento é específico para mim. Essa dose é minha, sei lá, 10 miligramas. É para mim. Não é. Pode ser que outra pessoa venha daqui a uma semana e o médico prescreveu também 10 miligramas para outra pessoa. Mas é individual. Não existe uma produção em massa na área de manipulação. Então, assim, o prazo de estabilidade, né, o prazo de validade não é detectado pós-pronto, né? Depois de pronto, não existe um estudo. O controle de qualidade da manipulação, ela é realizada antes, ela é realizada nas substâncias puras, né? Então, quando mistura, o pós não tem esse estudo, porque você fez para aquela pessoa e você dispensou. Não deu tempo de realizar esse estudo. Por que não dá tempo? Porque não foi feito em massa, você não tem uma quantidade, você não vai distribuir, você fez só um. Então, normalmente, se estipula um prazo de validade muito menor por não ter estudos adequados.
Ajudou? Ajudou sim, professora. Muito boa a sua explicação. Obrigado. Nada. E a forma ideal... Ah, tá. A gente falou de tudo, né? Efeitos terapêuticos, estabilidade, acondicionamento, transporte, armazenamento e a forma ideal de administração e dispensação. Ou seja, gente, tudo é nossa responsabilidade, né? Tudo, tudo. Então, forma ideal de administração. Se vai administrar manhã, tarde, noite, né? Normalmente o médico fala lá de 12 em 12 horas. A gente que está estudando, né, que vai orientar, a gente sabe o que é 12 em 12 horas, mas tem muita gente que é leiga que não entende isso. Então, a gente vai ter que explicar, ó, senhora, o senhor escolha um horário, então, 12 em 12 horas, normalmente é o mesmo horário, de manhã e à noite, então, 7 da manhã, 7 da noite, ou 8 da manhã, 8 da noite. Toda essa forma ideal de administração, uma vez ao dia. Uma vez ao dia é muito vago, né? É em jejum, pode ser no almoço, alguns necessariamente precisam ser à noite, os medicamentos de colesterol. Então, assim, toda essa forma ideal de administração, se vai ser, por exemplo, manipulado, se vai ser de uso tópico, se é de uso nasal, se é, por exemplo, um shampoo, tudo isso a gente precisa conhecer também, a administração desses medicamentos. O que pode acontecer na farmácia de manipulação é uma administração diferenciada. Então, o que acontece? Cápsulas, por exemplo. A dipirona vende lá no industrial, né? De 500 miligramas ou de 1 grama, tá? E aí, um paciente chega lá com a prescrição da dipirona 1 grama, e você vai manipular. O que acontece é que existem tamanhos de cápsulas, né? Tem uma cápsula bem pequenininha, uma cápsula grande. Na sua maior cápsula, só cabem 600 miligramas da dipirona. E o paciente está com a receita de 1 grama. Então, isso vai acontecer em alguns casos, bastante ocorre isso em farmácia de manipulação, não com a dipirona, né? Mas com qualquer outro, principalmente quando são aquelas fórmulas enormes que não cabe na cápsula. Então, você vai ter que dividir, né? Se é 1.000, quer dizer, 1 grama, né? 1.000 miligramas, eu divido em 2 cápsulas de 500, né? Coloco, preencho lá com o meu recipiente e vendo lá, dispenso lá para o meu paciente. Eu vou ter que avisar para ele que a administração dessa substância, ele precisa de 2 cápsulas para 1 dose. O médico prescreveu dipirona de 1 grama, mas em cada cápsula tem 500. Se você falar isso para ele, ele não vai entender nada. Ele fala assim, ó, uma cápsula dividida em 2, tem que tomar as 2, entendeu? Bom, tem que explicar toda a forma de administração. E a dispensação, né, e tudo mais, tirar as dúvidas, principalmente com efeitos colaterais possíveis, quando a gente manipula, por exemplo, hormônio, antibiótico, tudo que a gente manipular ou fizer industrialmente, a gente tem que conhecer. Na indústria, eles conhecem como? Eles têm a bula, né? Eles mandam lá junto com a bula. Na farmácia de manipulação não tem bula. Então, a bula é você, farmacêutico. Vai ter que tirar todas as dúvidas dos medicamentos que vocês dispensarem. É fácil? A gente viu no semestre passado que não, mas a gente tem que saber. A gente viu que sim. Então, é o seguinte, toda vez que dispensar um medicamento, vai ter que estudar antes. Hoje eu tenho quais medicamentos para dispensar? Sei lá, dipirona, sei, ureia, que eu falei, qualquer outro lá, sei lá, meloxicam. Nossa, vou ler antes de dispensar, porque se o paciente tiver alguma dúvida, eu vou tirar. Eu não consegui lembrar na hora da dispensação.
Senhor, só um momentinho que eu vou verificar. Procura na bula na hora. Ai, não tá muito corrido, não sei. Qual que é o seu telefone, senhor? Eu vou anotar a sua dúvida. Assim que eu tiver um tempinho, eu vou ligar para o senhor. Liga, pessoal. Tirem as dúvidas. Não deixem os seus pacientes com essas dúvidas, porque é sua responsabilidade, tá? O paciente pediu lá para manipular. Ele volta daqui a 5 dias apresentando algum sintoma diferente. Você vai ver a fórmula dele, vai tentar entender o porquê dessa reação. Pode ser tanto pelo princípio ativo, como por recipiente, por erro de acondicionamento, tudo isso. Transporte, gente, quantos graus está fazendo esses dias? 49? Tá muito calor, não tá? O paciente foi na farmácia de manipulação, pegou o remédio e deixou no carro. Aí, ele chegou em casa à noite e o remédio estava fervendo, derreteu a gelatina. Acontece tudo isso, né, gente? Erro de acondicionamento, de transporte, de armazenamento. Então, nós somos, na manipulação, responsáveis por tudo isso. E é isso que a gente vai fazer durante esse ano, né? Estudar isso. E agora que eu já falei o que vai ser a nossa disciplina, a gente vai ter que se basear em algumas legislações. Por quê? Tem coisas que a gente vai ter que seguir fielmente na legislação. Precisa ser feito, tá? Então, a farmácia de manipulação segue aí essas exigências dessas legislações. E para eu conseguir seguir a legislação, eu tenho que saber qual é a legislação, eu tenho que conhecer essa legislação. Então, aqui está falando, né, que o setor cresceu muito, e os desafios, e a gente tem que estar ligadão aí para cumprir. Então, assim, para a gente conseguir cumprir tudo aquilo que eu falei antes, junto com a legislação, a gente vai precisar trabalhar aí em equipe, né? Daqui a 2 anos, gente, passa muito rápido, hein? Daqui a 2 anos, sei lá, de repente o seu primeiro emprego é em manipulação. Eu ouço muita gente falar que não gosta de manipulação. Tudo bem, você pode não gostar, mas se for o seu primeiro emprego e você tiver que aceitar, então você vai trabalhar lá, né? Então você pode até não gostar, mas trabalha direitinho, até você arranjar um outro que você goste. A gente sempre tem que dar o nosso melhor, certo? Então, assim, quando vocês estiverem na farmácia de manipulação, vocês vão ser responsáveis por tudo isso. Nossa, meu Deus, como que eu vou ser responsável por tudo isso se eu sou só uma pessoa? Então, assim, você como líder, você vai ter que deixar as pessoas que trabalham com você sabendo de tudo isso. Você vai ter que doar suas informações. Você tem que fazer com que seus funcionários ali naquele momento estejam trabalhando adequadamente, de acordo com o que é correto, né? Então, você vai ter que treinar os seus funcionários, né? A sua empresa, ela vai ter que estar adequada na legislação, você vai ter que realizar os processos, garantir a qualidade dos produtos, né, que saem que vão ser dispensados, né? Hoje em dia, tem a tecnologia, né? Então, ela ajuda muito na informatização do livro, né? Da informatização de orçamento, entre várias outras coisas, né? Mas o cumprimento aí das legislações são totalmente ideais aí para você conseguir ter uma farmácia de credibilidade, certo? Que mais? Cadê? Passa. Então, aí, a gente vai falar um pouquinho da legislação, né?
Tinha uma em 2006, em 2007 ela foi atualizada aí, né? Que é a RDC 67 de 2007. Então, assim, goste ou não goste de manipulação, pega essa RDC e coloca debaixo do seu braço e saia trabalhando com ela na sua cabeça. Porque ela é que dá o norte para todos os requisitos mínimos que são exigidos aí em todas as farmácias de manipulação. Então, ela fala de tudo, desde as instalações dos equipamentos, né, desses treinamentos que eu falei para você, armazenamento de substâncias, controle de qualidade da matéria-prima, né, que eu falei para vocês, né, diferente da área industrial, que vê o produto pronto. A gente vê o controle de qualidade da matéria-prima. Avaliação farmacêutica da prescrição. Então, não é só na dispensação, né? Você vai ter que avaliar antes. Então, lembra do bolo? Receita de bolo? Não é receita de bolo, porque você vai avaliar antes. Então, assim, ver se as concentrações dos medicamentos estão corretas e tudo mais. E essa legislação é o beabá, né? Ela vai ensinar tudo, tá? O que mais? Formas farmacêuticas, né? Que a gente vai falar, que eu falei para vocês, né? A gente vai falar sobre formas farmacêuticas líquidas, depois formas farmacêuticas sólidas. No outro semestre vai ter formas farmacêuticas semissólidas e assim por diante, tá? A farmácia de manipulação tem esses benefícios. Quais? Facilidade posológica, que eu falei para vocês, né, a amitriptilina, por exemplo, só é de 25 ou 50 miligramas no industrial, mas eu consigo fazer qualquer dosagem diferente aí no medicamento manipulado. Então, a facilidade posológica aí é um dos benefícios. Possibilidade da escolha da forma farmacêutica. Algumas substâncias, elas podem ser alteradas. Desculpa. A gente vê aí a troca, né, de formas farmacêuticas. Vou dar o exemplo da dipirona, porque a dipirona, ela é muito versátil, né? Então, a gente tem lá dipirona comprimido, dipirona gotas, dipirona xarope, dipirona supositório. Tem vários tipos de formas farmacêuticas, e isso pode ser realizado em uma farmácia de manipulação, a troca de uma forma farmacêutica que não existe industrialmente, tá? Resgate de medicamento, economia, normalmente é mais barato, personalização terapêutica, é a mesma coisa que facilidade posológica, né? União multiprofissional. Então, ali na farmácia de manipulação, quando a gente faz a avaliação da prescrição, a gente tem que ter, né, essa união multiprofissional. Então, vai ter que conversar com o médico. Algumas vezes eles são resistentes, outros são ótimos. Então, dá para trabalhar isso daí. Aqui algumas diferenças. Então, o industrial é padronizado, principalmente aí a dose, né, que a gente falou, a posologia. A dose, perdão, a dosagem. O manipulado você pode alterar. No industrial, o prescritor se adequa ao paciente e ao paciente não, né? Ao medicamento que já existe, já no manipulado ele pode se adequar ao paciente, exatamente, é individual. Comercialização em larga escala, na indústria, tá. E na manipulação, consegue formas farmacêuticas diferenciadas e tudo mais. Que eu já fui falando antes, né? Aí quando eu chego aqui, eu já falei, mas tudo bem. Então, os objetivos da farmacotécnica, a gente já falou também. Então, a gente vai estudar aí, durante esse ano, né,
as formas farmacêuticas adequadas aos seus princípios ativos, né? Os melhores meios de se conservar esses medicamentos, tanto a gente inserindo aí adjuvantes farmacotécnicos, que são os excipientes, né? Quanto no acondicionamento, tá? Conservação. Então, eu coloco muitas vezes nos textos FF, né? Que é a forma farmacêutica. Eu acredito que você, com o exemplo da dipirona, vocês já se ligaram, né? Mas só para frisar aqui, né? Líquido, sólido, semissólido. Também tem o gasoso, né? Que eu não falei antes. O gasoso, normalmente, ele é um líquido que é acrescido aí dos gases, que é o butano, propano, isopropano, esses gases aí que vão promover aí essa administração gasosa, né? Então, esse gás pega esse líquido e, na hora que a gente tem a válvula, né? Ele transforma esse líquido em microgotas, né? O spray, o aerosol, a diferença é o tamanho dessas gotas. Então, a gente tem a administração gasosa também, tá? Quando a gente fala de uma fórmula farmacêutica, ela não é basicamente o princípio ativo e um excipiente. Ela pode conter mais de um princípio ativo e muito mais de um excipiente, né? Então, aqui no caso, elas vêm, as fórmulas, em porcentagens, e é por isso que eu falei dos cálculos, né? Como é que eu vou pesar na minha balança, sei lá, 3%? E se a minha balança é em gramas. Então, tudo isso a gente vai trabalhar nessa questão das fórmulas. Aqui eu trouxe também outros conceitos que sempre fica, né, na cabeça dos alunos. Qual a diferença de droga, de fármaco, de medicamento e remédio, né? Então, tem uns 4 aqui. A droga, ela é a matéria-prima. Ela não precisa ser ativa ou não, né? Ela pode ser ativa ou não. Mas ela pode ter uma finalidade medicamentosa ou sanitária, ou não ter essa finalidade. Então, é simplesmente uma substância química, né? É a droga. O fármaco já é a substância ativa, né? Ela é como se... É o insumo farmacêutico. O fármaco é o princípio ativo, né? O que ele faz? Ele modifica ou explora sistemas fisiológicos, né? Os estados patológicos da pessoa. Então, esse fármaco vai promover um benefício para a pessoa. Remédio. O remédio, na verdade, não precisa ser uma substância química. O remédio é qualquer atitude, né? Ela pode ser uma atitude que serve para prevenir ou curar doenças. Quando a gente fala aí, por exemplo, de uma terapia, né? Quando a pessoa vai lá com um psicólogo, ela está conversando, isso para ela pode ser a cura, né, de um problema psicológico, não precisa do remédio, do medicamento em si. Então, assim, o remédio pode ser uma atitude, né? Então, qualquer ato de se prevenir ou curar doenças pode ser definido como remédio. Eu gosto de brincar com aquele rir é o melhor remédio. Então, assim, rir é uma atitude que pode ajudar aí a prevenir ou até curar uma depressão, por exemplo. Então, é uma atitude. O medicamento, ele não é o fármaco.
O fármaco é somente a substância ativa. O medicamento já é o produto pronto, tá? Então, o medicamento já vem com recipiente, já tem uma forma farmacêutica, e aí ele já está pronto para uso. Tudo bem essas definições? Tranquilo? Só para ajudar mais um pouquinho, mais alguns minutinhos aí para vocês voltarem, porque vai acabar meu Zoom de novo. A gente já volta.